Alô, galera, aqui quem vos fala sou eu, Mônica. Vou imitar o Michael Conquista, imitou errado. Como que é? Olá, galera, quem vos fala sou eu, Gabriel Ferreira. Hoje nós vamos dar spoilers da série Young Sheldon. A série Young Sheldon conta a infância do Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Ele tem um pai que é um treinador de futebol, que na juventude o sonho dele era ser um jogador, mas ele não conseguiu e se tornou treinador. Ele tem a mãe dele, que é a Mary, que é uma cristã. Ela é dona de casa, não trabalha fora, e ela é muito puxa-saco do Sheldon. Aí tem o George, que é o irmão mais velho. O pai dele sente muita vontade dele de que ele seja uma versão melhorada dele. A Missy, que é uma menina muito inteligente, ela tem muitas habilidades sociais. E o Sheldon, que é um gênio sem habilidade social nenhuma. Resumo rápido deles, né? Tô pensando assim, eu não lembro quase nada dessa série. Tá muito distante. Faz muito tempo que a gente viu. Eu fico tentando puxar na memória as cenas, eu não lembro. Eu já vou falar uma parte que eu gostaria da gente conversar, e aí depois a gente vai lembrando mais da série, que é o casamento deles, né? A distância entre eles. Ver eles se distanciando, eu achei... Tipo assim, eu acho que é uma coisa que pode acontecer na nossa vida, na vida de todo mundo. E é uma coisa que eu vejo nos relacionamentos, assim... Primeiro, essa questão de começar muito cedo, que eles começaram muito cedo o relacionamento deles por conta do filho. Mas a questão das fases dos momentos da vida, porque assim, eles não são mais os mesmos que começou o casamento, mas será que eles deram oportunidade para se conhecer novamente? Para a questão do ouvir mesmo, né? Tipo, era uma grande questão que a Mary não ouvia o George e o George não ouvia. Também quase não falava nada, né? Mas assim, será que ela dava a oportunidade para ele falar? Eu acho que nessas séries mostra muito a questão do tanto que eles vê televisão. Os caras mesmo vê televisão, eles não falam muito. Só dele era ver futebol, igual o Mike da outra série também, né? Só que parecia assim que o Mike não tinha muito, assim, ele não tinha necessidade de conversar, de estar falando. Porque eles, apesar deles verem muito televisão, eles tinham o momento deles de conversar, né, no quarto, antes de dormir. Mas também o caso, a comparação, né? Porque os dois eram muito amigos, né? O Mike e a Frank. Já por outro lado, o George e a Mary, eles não tinham amizade, assim, até se lembra assim que ele não gostava de levar ela nos lugares, né? Ele gostava de sair sozinho. E ela, por outro lado, ela gostava de, tipo, os filmes que ela via que era proibido para ela ver por conta da religião, que eram filmes que ele também gostava, quer dizer que tinha coisas em comum entre os dois, mas que eles não faziam. Até no começo, né, tipo, eles andavam juntos, eles fumavam. E a igreja, ela gostava muito de ir na igreja, ele não gostava. Ele ia por obrigação só, né? Diferente do Mike e da Frank, que nenhum dos dois gostava de ir, mas eles iam. A Frank forçava, ela obrigava eles a ir, mas nem ela gostava. Ele sabia disso, mas ele ia também, porque... a Frank resolveu que tem que ir. Mas já no outro caso, a menina lá, a Mary, ela era extremamente religiosa. E o cara não tava nem aí. Sim. E aí eles não tinham muita liga, né, na verdade. Eles foram perdendo a amizade. Sim. E é isso que une, né? Quando, principalmente em crises, o que vai unir é a amizade. E o que deixa o casal mais íntimo, né, também. Sim. Com desejo de conversar. Aí tem um momento que a Mary se aproxima daquele cara lá da igreja. O pastorzinho lá, né? Eu não lembro se era... É porque eu tô lembrando do reverendo, mas da série de The Needle, porque... Eu também tô lembrando a mesma coisa. Eu pensei assim, não é esse cara, mas tá vindo na cara dele, do cara lá do violão. A gente tá mas muito mais mais o arquétipo deles é o mesmo, né? Tá mais fresco o The Needle, né? Foi a última que a gente viu, foi esses dias. Só que a Mary, ela se envolve com esse pastor lá, que eles começam a conversar, eles começam a ter uma amizade.
enquanto ela e o George vão ficando cada vez mais distantes. O George, ele sente falta de ter alguém para ouvir ele, assim, para ele meio que lembrar quem ele era antes dos filhos, porque tem um momento que ele sai para jantar os dois e eles não têm assunto um com o outro. Acho que é meio que essa questão assim de você não lembrar quem era você antes do filho, né? Até igual agora, a gente tem um filho. Aí eu tenho a impressão assim que não sei se é tanto lembrar quem era a gente antes do filho, mas assim, ter um momento para conversar da gente depois do filho, mas sem ser sobre o filho e sem ser com o filho. Mas os gostos que a gente tem. Tipo, porque, eu lembro de eu antes do Emanuel, mas assim, o Emanuel também tem só 5 meses, tá, tipo assim, muito novo, né? Mas assim, eu não sinto tanto essa necessidade de estar me lembrando assim, nossa, mas eu era assim. Claro que eu acho que vai ser diferente quando ele tiver 10 anos, por exemplo. Que aí são 10 anos que se passaram, né? Então a gente agora nem tem muito recente, não tem muita coisa assim. A gente não tem nem muita propriedade para falar. Porque a gente não sabe como que é um relacionamento com um filho de 10 anos. 10 anos. E outra, agora, por ele ter 5 meses, eu não acho que ele invada tanto a nossa privacidade. Porém, quando ele dormia no nosso quarto, eu acho que a gente tinha menos liberdade e tudo. E depois que a gente colocou ele no quarto dele, eu achei melhor. Eu achei que eu comecei a me sentir melhor, ter o nosso quarto, conversar alto dentro do quarto, né? Que a gente tava conversando assim, sussurrando. Então, assim, já ficou melhor. Eu acho que por conta da hipocrisia da Mary, eles não tinham momentos assim dos dois de ver um filme, que o filme que ele gostava, né? Tem o George filho descobre que ela assiste filmes escondidos, que tipo assim, eu acho que filmes que deixam a Mary mais legal pro George filho, né? Sim. E talvez pro George esposo também. Deixaria, só que ela não vê com eles por conta da hipocrisia dela. Porque assim, que ela não pode fazer isso. E aí, fumar também, né? Que o George marido, né? Ele vê ela fumando depois, no momento com o cara, com o pastor lá. Com aquele cara lá, né? E não fuma com ele. Não, tipo assim, ele não fuma, né? Mas eu acho assim que é ter esse momento com ele, né? De talvez ela vive um personagem assim, eu preciso ser assim. E aí até com ele, com o George, eu preciso ser assim. Mas ela não é assim. Tem os momentos dela. E aí ela vai e se deixa ser quem ela é de verdade na presença de outro cara. E eles não chegam a ficar, mas ela se aproxima muito dele emocionalmente. Então acho assim que há um envolvimento emocional deles, né? Tipo, e o George com aquela saúde deteriorada dele. Né? Gorda. Sim. Infartou lá com a mulher. É verdade, eu não tava lembrando. Ele infarta. Ele infartou algumas vezes antes de chegar ao fim. Ele infarta. É a primeira vez que ele conversa com aquela mulher lá, a vizinha. Eu acho que ele percebe, ele se sente atraído por ela sexualmente. Os dois percebem, tem um clima. Como é que é? Uma tensão sexual. Sim. E aí eu acho que ele começa a infartar. E aí, depois disso, engraçado, não teve o ato, mas ele se sente tão atraído, acho que sexualmente por ela, que depois ele se sente tão culpado que eles ficam se encontrando, meio que isso não pode acontecer, mas não estava acontecendo assim. Não tinha nada, tinha acontecido, mas parece que aconteceu. De tanto que eu acho que eles perceberam isso e eles sentiram o desejo de fazer isso, né? E aí ele vai lá pra casa dela. Olha que interessante, porque o George, ele vai lá pra casa dela, pra casa dessa vizinha, que eu não lembro o nome, e aí ele é visto como homem pelo filho dela, porque o filho dela sente vontade de conversar com ele, né? Eu não lembro bem o que, ele ajuda em alguma coisa. Ele ajuda essa vizinha lá a consertar as coisas que estava precisando na casa. Então, tipo assim, dentro dessa família ele tem valor. Porque dentro da família dele ele não é visto. Ele é tido como burro, porque o Sheldon é muito inteligente, o Sheldon não enxerga ele. E aí a Mary não conversa com ele, não ouve o que ele tem para dizer, ele não é visto, né? E eu acho que isso
esse momento é a fragilidade dele, né? Não sei se eu tô conseguindo. Não, entendo, porque é um momento... Ele se sentiu útil mesmo, né? Basicamente, ele vê uma mulher admirando ele e uma criança admirando ele também como uma figura masculina. Coisa que na casa dele não tem, que a mulher dele acha que tudo que ele faz é errado e o filho dele acha que ele é burro. E depois o Sheldon, ele até na série do Big Bang Theory, o Sheldon acha que o pai dele traiu a mãe dele, né? Tem momentos que ele fala isso no Big Bang Theory, né? Aí na série mostra que o Sheldon vê os dois conversando, dá a impressão de que eles estavam ficando, né? Apesar que o Sheldon vê isso dos dois, ele viu a mãe dele também com o cara, não viu? Não, eu não lembro bem. A Missy eu sei que ela percebeu, ela viu, né? Ela viu a Mary com o cara e com o pastor lá e ele sabia do pai dele, ela sabia do pai dela com a vizinha. Só que o pai dela, o George, não chegou a ter um caso. Eu achei o George muito forte, porque ele teve a oportunidade, ele se sentiu atraído, ele se sentiu mais importante, ele teve todas as possibilidades, né? E ela também, só que os dois, eles não escolheram ficar. E a Mary, eu acho que ela se deixou envolver muito mais do que o George. Porque ele sentiu isso e ele tentou fugir. Ela, no caso, ela tava querendo encontrar esse cara mais vezes, e ela ligava pra ele pra desabafar, né? Pra contar os problemas dela, e eles se encontravam pra ela desabafar com ele. E o George, cada vez que ele se encontrava lá com a vizinha, ele tava tentando... meio assim, dizer pra ele que não, né? Os momentos que eles se encontravam era mais pra eles conversar de que não, eles não alimentaram essa relação. E por mais que ele se sentiu muito feliz, muito bem nesse momento com ela. Eu achei legal isso com a Big Bang Theory. Acho que a gente pode falar mais fazendo esse paralelo, né? Entre as duas séries. Coisas que tem... Tipo assim, falar... porque no Big Bang Theory a gente viu um Sheldon, né? E a gente tinha a percepção dele da infância dele. E aí a gente viu a infância dele, né? Esse drama que eles criaram foi muito bom, esse universo. Aí a gente viu a infância dele e a gente vê ele de 40 anos contando isso. E a percepção dele de 40 anos. Maduro, né? Dele maduro. Porque no Big Bang Theory ele não tinha maturidade ainda. Não. E aí até eu vi primeiro o Young Sheldon. Então eu vi assim que a percepção dele da infância dele foi totalmente diferente do que a gente acompanhou, né? E aí depois, só que ele de 40 anos que tá narrando o Young Sheldon, aí eles criam assim a ideia de que ele entendeu, né? Ele fala assim que em um momento lá no Young Sheldon, que ele fala que ele entendeu que o pai dele era só um cara tentando sobreviver. Que é isso que a gente vê dele, né, do pai dele. Um cara tentando sobreviver, a vida difícil de sustentar uma família, de estar ali o tempo inteiro, né, estar presente, e de um cara também que tinha os seus próprios complexos, porque ele tinha... Para ele era difícil estar ali como professor como treinador de ensino fundamental, né? De colégio. Pouco ainda. Ele queria, como homem, ele queria ter expandido mais. E uma coisa, né, que mostra no Big Bang Theory, o Sheldon, ele não gostava do irmão dele. E ele tinha uma visão que o pai dele era ruim, né? Ele não gostava nem do pai dele, nem do irmão dele. No Big Bang Theory tem um momento que... Foi qual o motivo que eles tinham que se encontrar? Acho que foi o casamento do Sheldon. Foi? Que aconteceu o casamento do Sheldon. E aí a mãe dele só iria participar se o George fosse. Só que o Sheldon não gostava do George de jeito nenhum. E aí até a princípio ele não convidou o George. E ninguém nunca entendeu o motivo, né? Ele falava, né? O Sheldon falava que é porque o irmão dele fazia muito bullying com ele na infância, né? O irmão dele não gostava dele também. E aí o Leonard foi investigar por quê. E aí até nessa eles descobrem que o irmão do Sheldon é milionário, né?
Ele é dono da maior empresa de pneus que tem no Texas. E aí, no Young Sheldon, o primeiro emprego que o George teve foi com o marido dessa vizinha, que era borracheiro. Foi com ele que ele começou a trabalhar, que era com pneus. E aí o cara falava assim, esse menino ele tem um dom, ele consegue saber onde está o furo no pneu, só de encostar no pneu, ele não precisa de nenhuma outra técnica. Aí, depois disso, ele ainda sai desse emprego e arruma outro emprego numa loja de pesca, de artigos de pesca. Aí, então mostra assim que depois ele voltou para esse ramo e construiu fortuna ainda. E ele tinha essa habilidade de empreender e ganhar dinheiro, né? Ele tinha a inteligência financeira. Desde bem cedo ele começa Até que a Miss falava assim, o George ganha mais dinheiro que o papai, né? Mas sabe o que é que eu acho bem legal de série e disso aqui que a gente está fazendo de conversar sobre ela, é olhar como se não ficar tentando entender a estrutura técnica, mas ver assim como se fossem pessoas normais, assim, que a gente está acompanhando a vida. A família, né? E aí, igual agora, a gente fazendo ligação com o Big Bang, a teoria e o Pequeno Sheldon, não vendo assim que são séries diferentes, mas assim como se a gente estivesse tendo acesso à vida do Sheldon, desse cara, né? Dessa pessoa. Por isso que eu acho que é tão interessante a gente dele com 40 anos narrando a vida dele. Sim. Aí, enfim, né? O porquê dele ser brigado com o George. Aí, no Big Bang Teoria, aí o George vai e fala ele fala pro Sheldon, né? Depois que o porquê... Não, o George fala com o Leonard, eu acho. Que o Leonard, no Big Bang Teoria, ele vai explicar pro Leonard que a vida deles foi tentar defender, proteger o Sheldon. Que o Sheldon vai pra faculdade. Ou ele fala com o Sheldon? Eu acho que ele fala com o Sheldon no momento. Até que eles fazem as pazes que o Sheldon fala que não imaginava. Que tudo isso tinha acontecido. Né? Interessante porque lá no final, quando o George morre, no Young Sheldon, né? O Sheldon, ele simplesmente, pra quem vê de fora, que a gente, né? ele nem se importou. Ele continua vivendo normalmente, fazendo as e foi pra faculdade, né? E aí, só que a gente tá acompanhando, a gente vai vendo ele, que ele tá sofrendo, que pra ele tá sendo difícil. Ele revive inúmeras vezes aquele momento que o pai dele sai, né? Nossa, esse final é muito emocionante. E aí ele começa a criar na mente dele várias possibilidades. Outras possibilidades, tipo o pai dele falando tchau, e aí até pergunta se ele quer ir com ele, né? E ele fala que não. Aí no pensamento dele ele fala sim, e eles vão, e vai revivendo. É muito bonita essa parte. Né? E tem até o momento que ele vai fazer o discurso lá no... Que ele se imagina levantando e indo lá fazer o discurso no velório. E falando aquelas palavras bonitas, né? Só que na verdade... Na real, ele só ficou sentado no banco, travado. Não conseguiu levantar. Para os outros, ele não estava entendendo o que aconteceu, né? Para os outros, o Sheldon tá vivendo a vida normal, para ele nada aconteceu, mas a gente via que ele estava sofrendo por dentro, assim, era a forma dele de lidar com toda aquela carga emocional, era fingindo que nada aconteceu. Foi bem bonito mesmo. Então, na série mostra no final o Sheldon adulto, porque a série inteira é ele narrando, e aí no final mostra ele tá escrevendo tudo aquilo que mostra na série, no final se revela que é um livro que ele tá escrevendo. Mostra ele com a família dele, né? Mostra, não sei se chega a mostrar Não, mostra só esqueci o nome dele, a mulher dele, e aí mostra eles falam ela, né? Que eles têm filhos. Interessante, porque ele que no Big Bang a teoria ele odeia esportes e ele acha que quem joga é burro, quem faz esse tipo de coisa, ou é ator, né? Atriz, são pessoas burras. E as filhas dele se tornam isso, e ele tem que aceitar, tem que ir nos jogos assistir elas. Enfim, eu achei bem legal esse final mesmo, assim, de ver que é um livro dele, porque ele contando a história da infância dele e ver ele lá no Big Bang, são séries diferentes, né? Mas a gente viu as duas e fazendo um paralelo com elas assim, é uma visão bem madura da vida, uma visão bem madura da infância. Eu acho que é isso mesmo, conforme a gente vai amadurecendo,
se tornando pais e tal, vivendo essa vida assim, a gente vai compreendendo mais os nossos pais, compreendendo mais a nossa história. E às vezes a gente julga os nossos pais porque eles não conseguiram atender todas as nossas necessidades e a gente não vê que eles são pessoas comuns, né? Pessoas com que eles têm os traumas deles, as travas deles, né? Tipo, as dificuldades deles. E aí você olhando, que acho que é o que o Sheldon faz, é de olhar como um cara que está tentando sobreviver, um cara que também tem fragilidades, um cara que tem, tipo, sei lá, que está tentando viver ali, que está tentando dar o seu melhor. E às vezes não é do jeito que ele gostaria. Eu achei bem bonito isso. Essa visão que ele tem da família uma nova visão da família dele, da infância dele. Acho que todo mundo tem essa reviravolta, esse novo olhar para a família, para a vida, para a infância. A gente fantasia muitas coisas, né? Uhum. Em um momento, umas pessoas morrem na fantasia. Outras param para refletir e percebem, né, que muita coisa era fantasia. Que ou era maior do que na verdade era na infância, porque na infância tudo é muito grande, né? Ou às vezes coisas que você achava que era normal, você chega na maturidade, você entende que não tinha nada de normal naquilo. Uhum. E aí quando a gente tira as fantasias, a gente consegue, eu penso, né, que a gente consegue ter um pouco mais de empatia com a pessoa. Porque essa pessoa não conseguiu ser o nosso herói porque é uma pessoa, como a gente é também. Enfim, quer finalizar? Tem quantos minutos? Ainda fora os que a gente tem que cortar. Ixi, já foi meia hora. Mas assim, depois se tiver alguma coisa, a gente faz outro vídeo, né? Não pode falar muito sério que a gente tá muito distante, não. Hein? Acho que a gente pode pegar alguns episódios igual do... que vai estar assistindo aí. Mas assim, foi bom falar dessa série. Por hoje foi isso. E meu nome é Gabriel Ferreira. Eu sou a Mônica Sena. E esse foi o spoiler de hoje. Se vocês gostaram, compartilha, curte, comenta e inscreva-se no nosso canal. É isso. Até mais. Vai lá desligar?